Sextou, Brasil, sextou. Hoje é sexta-feira, Dia Internacional das Grandes Armações. Você já amou o seu final de semana? Então começa amando o seu final de semana junto com a gente aqui no SBT Esporte. Muito obrigado você pela audiência, muito obrigado você pela preferência. Vamos juntos aqui nesses próximos 30 minutos trazendo tudo que há de melhor do futebol, do esporte. E você que está aí nos acompanhando, a gente vai falar da preparação dos 4 times paulistas para a penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Tem também jogo da Seleção Brasileira hoje. E você já sabe quem vai estrear? Sabe quem vai estrear? Então já a gente conta. E como sempre, você pode participar com a gente aqui no nosso 18991437891. Caio Esteves. Como vai? Tudo bem, garoto? Boa tarde. Tudo jóia? certo? Boa tarde, pessoal de casa aí. Sextou? Sextou, né? Hoje é dia Vou trabalhar amanhã, mas tranquilo. Sextou, feriado tá aí. Feriado tá aí. Colocar R$20 no tanque do carro e dar aquele rolê. No Del Rey? No Del Reyzinho. Tá tudo pronto. É isso aí, bora que bora. Que vamos. Olha, o Corinthians está se preparando para encarar o Ceará amanhã, naquele horário esdrúxulo que só a CBF sabe marcar, 11 da manhã, e o Carille vai ter que lidar com alguns problemas. Vamos dar uma olhada. O Timão vai enfrentar o Ceará no sábado, querendo manter o ótimo desempenho pós-Copa América. São 13 jogos de invencibilidade, 7 vitórias e 6 empates. E para o torcedor corintiano que tinha alguma dúvida sobre o desempenho do zagueiro Gil, ele foi o único jogador que participou os 90 minutos de todos os 13 jogos. Outro jogador que vem agradando o fiel torcedor é o meia Matheus Vital. Ele conversou com a imprensa. O atleta respondeu sobre a boa fase e as sondagens que chegaram da Europa. Então, sobre jogar centralizado, eu sempre joguei, minha vida toda, desde a base do Vasco, no profissional também, desde que eu subi, sempre joguei centralizado. E não escondia a minha vontade também de jogar. E agora eu estou tendo a oportunidade, o Carille está me colocando ali. Então, quem entraria, eu tenho certeza que vai dar conta do recado. São jogadores muito qualificados, a gente tem um elenco muito forte para brigar no Brasileiro e na Sul-Americana, com certeza. Algumas conversas aí, escutei da parte externa, nunca chegou nada concreto em mim, meu empresário não falou de nada concreto, nenhuma proposta oficial. Que chegasse, com certeza ele falaria. E vi algumas pessoas mandando mensagem pelo Instagram, mais que a gente mexe, mas agora a janela fechou, foco total aqui no Corinthians, para ajudar e pensar no Brasileiro e na Sul-Americana que a gente fabricar nas duas. O próprio André Sanches disse que conseguiu segurar uma rapaziada que, na hora que abriu a janela, ia embora, deu um aumento para um, segurou o outro, mas acho que na próxima não segura, né? O Vital é um cara que já está sendo visado pela Europa, é um menino novo, né? Chegou da base do Vasco, foi comprado da base pelo Corinthians. O Corinthians não pagou muito caro por ele e conseguiu evoluir ele bastante, tanto para ele ter esse tipo de sondagem da Roma, que é um time que disputa a Liga dos Campeões frequentemente. É um dos maiores, é um grande time da Itália. Mas é legal ver também o reconhecimento do jogador. O Vital, para quem não sabe, tem uma história de vida bem complicada, né? A mãe morreu, parece que foi baleada, quando ele tinha 9 anos de idade, se eu não me engano. E aí, desde então, ele vem crescendo, criado pela irmã, se eu não me engano. E aí se tornou profissional e agora está dando certo na vida, teve filho agora. Então é legal ver essa história de vida dos jogadores também por trás do futebol. E o Vital é um caso de superação, um exemplo bem bacana aí. Vou repetir aqui, eu acho que ele é o 10 que o Corinthians está procurando. Ele é o 10 está lá. Então não estavam dando oportunidade para ele. Pode render muito. Ainda falando de Corinthians, o Corinthians lançou o seu horroroso terceiro uniforme agora há pouco. A camisa vai ser utilizada, horroroso não está no TP, eu que falei. A camisa será utilizada no jogo de amanhã. O manto já dividiu opiniões nas redes sociais. Foi inspirado nas invasões da torcida corintiana de 1976 no Maracanã e 2012 lá no Japão, do outro lado do mundo. E aí, Caio, eu particularmente achei absurdamente tosca. Eu achei que é mais uma camisa que tem uma ideia bacana e a execução é lamentável, né? Achei horrorosa também, achei muito feia. A do Senna do ano passado, aquela preta dourada linda, a gente elogiou muito aqui, eu lembro quando saiu a gente elogiou bastante. Sim. Mas essa aí, por mais que tenha um significado interessante das invasões do Corinthians, a do Japão foi uma grande invasão mesmo, mais de 30 mil torcedores, eu acho que a camisa ficou feia. Agora imagina essa camisa com os patrocinadores que o Corinthians tem. É igual a camisa lá, que é homenagem a Gaviões e tal. Vai ficar igual a Abadá de carnaval. Não, é horrível. Simplesmente.
Então, eu acho que não gostei, não compraria. A opinião que eu tenho de terceira camisa é o seguinte, amigo, faz a terceira camisa, sabe para quê? Para vender para torcida. Não põe em campo, não. É feio. Esses tempos atrás, quando a gente ainda não tinha o programa de esportes aqui, a gente fazia pela internet, pelo Tela 2, lá o Pelada, a gente fazia o Pelada. Sim. Eu lembro que a gente falou do uniforme do Flamengo, foi jogar uma vez com o Atlético Paranaense. Sim. Chegou lá jogando com um uniforme horroroso, completamente desfigurado. O uniforme tem que ser o uniforme 1 e 2, na minha opinião. Eu acho que o tradicional, aquilo que vende é o uniforme que os torcedores têm aquela ligação. Agora, esse negócio... Cara, quer homenagear o time? Assa um frango assado domingo, compra uma farofa e chama os caras, faz uma placa e entrega, pô. Em contrapartida, o uniforme 2 do Corinthians, que é aquele preto com a gola careca, com o branco que estou usando esse ano, em homenagem a Gaviões da Fiel. Aquele ficou bonito. Aquele eu achei bem lindo. Se não tivesse tanto patrocinador, ficaria bonito. Então, o problema, ela lisa, eu tenho porque meu irmão comprou, achei maravilhosa, mas ela lisa é linda, linda. Agora essa aí, ela já é chamativa sem patrocinador. Com patrocinador vai ficar feio, eu não gostei. Meu Deus do céu. Vamos falar agora do Palmeiras. A galera, após a apresentação de Mano Menezes, o treinador já foi para campo treinar, foi trabalhar. Ele já comandou o treino, conversou bastante com os atletas e o Mano já vai começar precisando fazer algumas mudanças. O Everton está com a seleção brasileira, o craque Gustavo Gomes está suspenso e o Felipe Melo é outro que pode ficar de fora, porque ele vai ter o seu recurso julgado já já. Estas são as dificuldades que o Palmeiras vai ter dentro de campo para enfrentar o perigosíssimo Goiás amanhã, 21h, no Serra Dourada. Caio, vem aí o perigosíssimo Goiás, né? Que está subindo na tabela. Acho que o jogo do Palmeiras, tanto quanto do Corinthians, que é contra o Ceará, e o Palmeiras contra o Goiás, são contra dois times que estão na parte de baixo da tabela, né? 13º e 14º. Acho que o Palmeiras tem que aproveitar agora esse momento para tentar dar uma respirada, né? Com o Mano Menezes estreando, já para vencer, para fazer 3 pontos. Acho que não tem como o Palmeiras pensar em outro resultado, e não tem desculpa, tem que ganhar do Goiás. O Palmeiras precisa se reabilitar e precisa continuar brigando lá em cima da tabela, caiu um pouco, está em quarto, né? Precisa chegar no Flamengo novamente e nos outros times, no Santos também. Então, acho que é jogo para o próprio Corinthians, que tá... É que o Palmeiras tem um jogo a menos, né? Mas não tem o que falar, é vencer ou vencer. Principalmente pela questão do Mano, que é um cara que nem chegou e já está sendo criticado, né? Então... Um dos maiores absurdos da história do futebol foi essa do Mano Menezes, né? O cara nem chegou, já estão dando porrada no cara. É tipo o senhor Valdemar no Flamengo. Uma vergonha, uma vergonha. Quando ele entrou. Vamos falar do Santos? E o Peixe, hein? O Peixe vai receber o Atlético Paranaense, o finalista da Copa do Brasil na Vila Belmiro, às 4h no domingo. E o reforço recente, o Lucas Venuto, fez mistério sobre a escalação, mas disse que busca uma vaga na equipe. Vamos acompanhar. Não, ainda não tem nada confirmado. A gente vem trabalhando essa semana. Todos sabem que o Sampaoli só define o time horas antes do jogo, mas tenho certeza que venho trabalhando firme a semana inteira para me poder ajudar o Santos da melhor forma possível. Acho que eu estou no caminho certo, né? Agora só um mês que cheguei aqui, estou podendo entender melhor o que o Sampaoli quer do extremo, que é da minha posição. Tenho certeza que ele é inteligente, ele sabe com quem ele pode contar. Nós todos os jogadores estamos aqui à disposição dele. Eu venho evoluindo bastante nos treinamentos para me poder ter a oportunidade de ajudar ele, ajudar o Santos. Então, estou bem tranquilo e tenho certeza que ele sabe o que é melhor para o time. Então tá aí, o Santos se preparando para enfrentar o perigosíssimo Atlético Paranaense. Aliás, eu acho que o Atlético vem desfalcado, né? Vai poupar para a final, né? Vai, o Atlético vai jogar com o time reserva. Santos na Vila contra o Atlético Paranaense, que é o time reserva. Não tem nem que falar também, mas o Santos precisa ganhar de qualquer jeito e o Santos vai ter titulares, né? O Pituca joga, o Sanches joga, Sacha joga, então é força total. O São Paulo tem pouco desfalque para o jogo e é força total para o Santos contra a reserva do Atlético na Vila Belmiro. Então tem que ganhar também, aquele jogo que não pode perder. Vamos pro WhatsApp? Vamos embora, vamos lá pro WhatsApp, a galera tá participando, o Wellington de São José do Rio Preto, eu sou São Paulino e gostaria de saber com o Caio se minha opinião está errada. O São Paulo só faz contratação errada e compra jogador com idade acima do normal. Exemplo, Daniel Alves.
Certo ou errado o meu comentário? Eu acho que o São Paulo dá muita importância para jogador que é um pouco mais velho do que realmente o mercado permite. Isso eu concordo com o Wellington. No caso do Daniel Alves, eu acho que não entra nessa questão, porque o Daniel Alves joga em alto nível e está jogando em alto nível há muito tempo. É um cara realmente diferenciado. Do Juan Fran, eu talvez acho que realmente é uma contratação de um cara que vem para ser uma manutenção que foi muito badalada, mas não é um cara acima da média, é um cara comum que entra. Mas o São Paulo contratou jovens também. Tem o Pato, que não é um cara com idade avançada, que ainda joga. Tem o Raniel, tem o Pablo. São jogadores jovens e que podem render. Né? O Wellington, é o seguinte, na Europa, negócio é o seguinte, estou aqui na 1, né? Na 2. Seguinte, jogador que não é Messi, não é Cristiano Ronaldo, com mais de 30 anos, não está conseguindo um contrato muito longo, não. É um aninho para ver no que dá e vai renovando automático. Eles quebram, os contratos começam a quebrar. Exatamente. Senhor Armindo, lá de São José do Rio Preto. Senhor Armindo, cada dia mais animado nas fotos, hein? Coisa maravilhosa. O que o Santos tem que fazer com esses desfalques de ponta contra o Atlético Paranaense? E aí? Não, eu acho que que o São Paulo fechou o treino, né? Então não dá para você saber exatamente o time que vai entrar. O treino de hoje, inclusive. Mas o Santos não tem muito desfalque, não. Eu acho que vai com um time interessante para vencer o Atlético e pega, como a gente falou aqui, pega o Atlético Paranaense reserva, né? Isso aí já está confirmado. O Atlético já confirmou que vai jogar o time reserva. Então eu acho que o Santos tem que ganhar. Não tem nem que dar liberdade para o Atlético pressionar ou procurar algum resultado. Tem que ganhar. Bom, esse cara está convidado a vir participar um dia com a gente aqui, o Luiz Fernando de Ginópolis, participa com a gente todo Parceiraço, dia. É verdade. Parceiraço, está convidadíssimo a vir aqui, tá convidado bom, Luiz Fernando? Aqui. Boa tarde, amigos do SBT Esporte. Santos, Flamengo, Corinthians, São Paulo com desfalques. E o Palmeiras com problemas. Quem do G5 se dará bem nessa rodada? Eu acho que a tendência... o São Paulo, para mim, tem um jogo mais difícil. Apesar a gente vai falar, mas o Inter também deve usar o time reserva, mas para mim é o jogo mais difícil, porque é fora de casa também. Acho que o Corinthians deve se dar bem contra o Ceará, porque joga em casa, e o Santos contra o Atlético Paranaense. O Palmeiras que é uma incógnita ainda, a gente não sabe como que o Mano vai usar o time, como que vai entrar, qual que vai ser a vontade dos jogadores, Sim. Tudo novo, aquela pressão, né? Mas vamos ver, mas o Santos Corinthians eu acho que vence. Não está no nosso script aqui, mas o Flamengo. Exatamente. O Flamengo vai se dar benzaço nessa rodada. Vamos pro intervalo, a gente volta já, tem muita coisa, tem Mirassol, tem Copa do Brasil, enfim, seleção brasileira. Fica com a gente aí que tem muito esporte pela frente, não sai daí não, a gente volta já. E a gente está de volta, rapaziada, a gente está aqui, daqui a pouquinho, acabou o SBT Esporte, a gente vai voltar lá para São José do Rio Preto, porque a gente tem quem? A fera, o homem que está dentro de uma jaula, louco para sair mordendo todo mundo que faz injustiça com o povo. É a hora da verdade com o Jean Dornelles. Fala, Jean! Ô, meu amigo Super Mario, Caio. Não é fera não, rapaz. Hoje eu tô bonzinho. Hoje eu já tomei meu remedinho de manhã. Tô bonzinho, rapaz. Mas não é, Mário, eu fico invocado. Eu vejo o povo, você passar a perna no povo. Eu tenho que aplicar nosso espaço aqui, né, rapaz? Eu fico indignado com as coisas, né? E hoje, por exemplo, eu vou ter a companhia aqui no meu programa do Cavalo do Zorro. Cavalo do Zorro. Você vai entender por quê. Porque nós temos um bairro aqui em Rio Preto que virou literalmente um rodeio. No meio da rua é cavalo, é vaca, é boi, sabe? Um absurdo em São José do Rio Preto. Então acompanhe aí, hoje é dia de Jean em Loco. Acompanhe e vou ficar esperando aqui o final de semana, os resultados da rodada, para eu fazer aquele comentário apimentado e muito inocente com vocês aí na segunda-feira, tá bom? Um beijo no coração de vocês, grande abraço e um bom final de semana. Valeu, Jean. Ele que vai estar com o Trovão. Para quem não sabe, o Trovão é o nome do cavalo do Zorro. Que coisa maravilhosa, hein? Vamos falar do Tricolor Paulista, que encara o Inter de Porto Alegre, lá em Porto Alegre, no Gigante da Beira-Rio, no domingão, às 7 da noite. E o principal problema do técnico Cuca são os desfalques. 8 no total, meu Deus. Pablo, Hernanes, Pato, Igor Gomes, Valci, Antony, Toró e Dani Alves. No treinamento, o técnico Cuca testou duas formações diferentes. Um 4-4-2
e o 4-2-3-1. No 4-2-3-1, o Everton jogou como meia e em uma formação com o Lisieiro aberto na esquerda e o Igor Vinícius na segunda linha pela direita. Hudson e Igor Vinícius estão de volta ao meio e o Raniel sozinho lá na frente. No 4-4-2, o Cuca testou o Luan e o Vitor Bueno nas vagas de Hudson e Juan Fran. Everton aberto na esquerda e o Tietê na direita. E o Vitor Bueno como mais um segundo atacante. Quer dizer, aquelas invenções que só o Cuca faz. E tem que fazer, né? Eu acho não tem que... muita coisa. 8 desfalques, né? Muito desfalque. O São Paulo está sofrendo com desfalque a temporada inteira, né? Não tem nem como você falar que o Cuca tá fazendo um trabalho ruim ou que está devendo de alguma forma, porque é difícil. Você joga um jogo, machuca outro. E o São Paulo mais um jogo que encara diante de um adversário difícil, jogando fora de casa, com problemas na escalação. O Inter também joga com reserva, Mário, como a gente estava falando aqui, por causa da decisão da Copa do Brasil na quarta-feira. Então, o Inter deve vir com o time reserva, mas o time reserva do Inter tem Nonato, tem Rafael Sobis, tem Guilherme Parede, tem uns jogadores bons também, né? Então, vai ser um jogo, é o que eu falei, eu acho que dos 4 paulistas aí é o jogo mais difícil da rodada. São Paulo tem a pedreira mais complicada aí para tentar somar pontos e se manter lá em cima. Vai ser a pedra mais difícil de quebrar da rodada. Pedra né? mais difícil de quebrar. Bom, gente, vamos mudar a chave aqui, vamos subir, vamos pegar o avião, vamos descer lá em Miami, porque hoje a gente vai ter amistoso da Seleção Brasileira com a Colômbia, 9h30 da noite. O amistoso será na casa da Seleção Brasileira, ou seja, fora do Brasil. Em Miami, a galera fez uma compra, comprou um liquidificador, comprou um tênis, comprou um celularzinho e tal. E o Neymar vai ser titular e a escalação já está confirmada. Vamos dar uma olhada. A seleção brasileira já está preparada para enfrentar a Colômbia, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. O Brasil vai entrar em campo com 9 jogadores que atuaram na final da Copa América. Neymar é a principal novidade entre os titulares. Será a estreia do atacante do Paris Saint-Germain na temporada. Como não poderia ser diferente, Tite teve que responder sobre a volta do atacante e o que ele espera do desempenho. Sabe o aproveitamento da equipe com o Neymar e sem? Ela é praticamente a mesma coisa. Então, a equipe ela se fortaleceu em relação a isso. Ao mesmo tempo, o Neymar é indispensável. E aí também dou número para que a gente interprete. 50% dos gols, quando o Neymar está em campo, eles são dele ou são de assistência dele. Moral da história, a equipe precisa da individualidade do grande atleta. O grande atleta precisa da equipe. O treinador não escondeu a escalação. Os 11 são Ederson, Daniel Alves, Marquinhos e Alexandro, Casemiro, Arthur e Felipe Coutinho, Neymar, Richarlison e Roberto Firmino. Rafael Rodrigues, com informações da seleção brasileira para o SBT Esporte. E o coach de palestras diz que o Neymar é bom, é imprescindível para a seleção brasileira, né? O Tite, quando parar de se treinar na seleção brasileira, ele pode ser coach, né? Ele é todo professoral. Não, né? ele pode ser coach de palestra, dar aquela motivada na rapaziada e tal, Exatamente. né? Mas o treinador de futebol ele tem que ser um pouco de coach no vestiário, né? Se você for olhar... mas o Tite é brincadeira. O Luxemburgo é um excelente coach, se a gente for olhar nos bastidores, como ele escala os times, como ele fala. Mas falando do Neymar, Mário, eu entendo também que o Neymar ele tem que ser aproveitado na seleção. Eu acho que a Copa está perto. Por mais que o Neymar tenha problemas extracampo, por mais que a gente critique o jeito do Neymar de jogar bola, não tem como negar que ele, dentro de campo, é um excelente atleta, é um cara que joga demais. Eu estava vendo esses dias até um vídeo dele jogando, do Paris Saint-Germain jogando contra o Liverpool, ele jogando de meio campo. O treinador improvisou ele de meio campo. Cara, é absurdo, ele fazia jogada assim toda hora, driblava 3, 4, é um cara diferente. Então eu acho que se o Brasil tem esse cara, ele tem que jogar. Sobre o jogo, é mais para testar mesmo. Até o próprio Neymar que estreia na temporada, que é um cara que vai começar jogando, apesar do problema no clube. Cada time tem 6 substituições para fazer hoje. Então é possível que o Tite utilize outros jogadores que foram convocados, inclusive pela primeira vez, o Bruno Henrique, por exemplo. Sim. Acho que o Fabinho do Liverpool, o próprio Vinícius Júnior do Real Madrid, que já teve passagem. É possível que esses caras que foram convocados
retornaram à seleção, alguns até joguem hoje. Então, eu acho que não importa muito o resultado, é mais para teste, mais para ver como o Neymar está fisicamente também. Firmino joga um pouco de falso 9, mais recuado hoje. Vamos ver como que a seleção se sai depois de um título, né? O primeiro jogo depois do título da Copa América. Vamos sair de Miami, vamos aterrissar aqui em Mirassol, que está muito bem. O Leão já conseguiu 2 vitórias consecutivas nessa segunda fase da Copa Paulista. E após o confronto contra o Água Santa, o Leão permaneceu aí na Grande São Paulo para treinar e se preparar para o jogo contra o Nacional da Barra Funda. O adversário empatou na primeira rodada e perdeu de goleada na segunda. Uma vitória do Mirassol pode aproximar ainda mais a classificação. O jogo vai ser amanhã, às 3 horas da tarde, no estádio Comendador Souza, o clássico estádio Comendador Souza. Comendador Souza. O Mirassol é um jogo teoricamente mais fácil do que os outros 2 primeiros, né? Dessa vez o adversário classificou um pouco mais com dificuldades, não é um time com tanto investimento, é um time um pouco mais, tecnicamente, um pouco mais fraco do que o 15 do que o Água Santa. Então, acho que o Mirassol deve conseguir a vitória, vem embalado, já está no momento bacana da competição também, então a tendência é que o Mirassol vença e torcer para vencer, né? Porque precisa se manter aí no topo do grupo para sonhar aí com Copa do Brasil Série D, se Deus quiser, ir pro Leão, né? Maravilha. Vamos falar de Copa do Brasil. Ontem a CBF fez o sorteio da Copa do Brasil e ficou decidido que o Atlético Paranaense recebe o Inter de Porto Alegre na próxima quarta-feira em casa, 9h30 da noite. E na outra quarta-feira, o jogo, a finalíssima, vai acontecer em Porto Alegre, na Gigante da Beira-Rio. Então, o Inter tem aí uma vantagem de conseguir decidir em casa a partida, né? Você acha melhor decidir em casa ou... Eu acho que o primeiro jogo decide tudo. Acho que depende muito do resultado do primeiro jogo. Às vezes você vai, por exemplo, o Inter vai para Curitiba. Para Curitiba, chega lá, toma uma paulada de 3-0, para recuperar aqui é difícil. Então precisa fazer aí o dever de casa. Né? Mas antes de escolher decidir fora em casa, eu prefiro decidir em casa também. Eu acho que em casa, claro que depende do resultado do primeiro jogo também, como você disse, mas acho que em casa o time entra um pouco mais tranquilo na volta, sabendo o resultado, já consegue não ter aquele desespero para fazer o resultado no primeiro jogo. Bom, 7 de setembro, amanhã, feriado, aquela coisa, tem muito futebol, tem muita coisa, fica acompanhando aí, porque na segunda-feira a gente tem um monte de assunto para falar. Vamos pro WhatsApp, o Vitor de Birigui. Não fala do meu timão, adorei a camisa. Tá bom, Vitor, desculpa. Desculpa aí. Desculpa, Vitor, desculpa. Então tá bom. Bom, você gostou, tá opinião, falando. Não tem jeito, alguns gostaram. O pessoal que aí. Conversei de manhã também gostou, teve uns outros torcedores que gostaram também. Vamos lá, o Adelson Lima de Araçatuba. O Corinthians vence o Ceará amanhã. E tem que vencer o calor também, né? 11 da manhã o jogo. 11 da manhã. Que horário esdrúxulo esse. Também acho que vence. Corinthians acho que vence amanhã. Acho que vence. Vamos lá. O David Jales, quem é o favorito? São Paulo ou Inter? Nessa eu fico em cima do muro, eu acho. Eu também fico. Inter com reserva, São Paulo com desfalque. O Inter joga em casa, né? Mas não sei. Sinceramente, não sei. Vamos lá. Tem mais? Bora. O José Carlos de Rio Preto. Vamos, Santos. Volta a ser líder de novo. A parada não é tão difícil amanhã, Dá né? pra ganhar, Santos, dá pra ganhar. Do Atlético Paranaense dá pra ganhar. Tranquilo. Na verdade, o Flamengo joga antes do Santos, né? Ele joga às 5 da tarde com o Avaí. É isso, né? Amanhã a gente tem Corinthians às 11 da manhã com o Ceará. O Avaí recebe o Flamengo lá no Mané Garrincha, que eles venderam o mando de campo. O Goiás pega o Palmeiras também no sábado. E depois tem Cruzeiro e Grêmio. O Palmeiras joga com o Fluminense no Allianz Parque. E aí o Santos joga no domingo também, né? É isso, né? Se eu não estiver enganado, joga no domingo. Bom, o Sérgio de Catiguá. Oi, Mário, eu assisto o programa de vocês todos os dias e mando algumas participações. Só parei porque eu acho que eu sou meio polêmico e vocês não colocam mensagens polêmicas aí. Um abraço, continuo com a audiência. Pode colocar polêmica. Pode pôr polêmica aí. Só não manda palavrão, quem não pode. Não pode pôr palavrão. Não pode pôr palavrão, mas o resto a gente põe aí, não tem problema não. Não, mas pode pôr os polêmicos aqui que a gente vai responder também, eu não tenho medo não. Tá certo? Eu falei dos jogos, mas esqueci de falar do Santos, fiquei encafifado com isso. Santos é domingo. O Santos joga às 4 da tarde com o Atlético Paranaense. Isso. A Sueli Santos, de Bebedouro, o Tite está de parabéns, ele é ótimo técnico. Concordo. Bom ele é treinador ótimo técnico.
Acho que para a seleção hoje não teria outro nome. Também acho. Principalmente que a CBF não contrata técnico estrangeiro, né? Pelo menos no primeiro momento não tem feito isso. Só fez com o time feminino agora, né? Masculino não. Então acho que o Tite é a melhor opção hoje. Vamos lá, tem mais? Luciano Ribeiro, parem de ser torcedores. O elenco do Corinthians não aguenta até o final do campeonato. Mas eu não entendi. Tá bom, Luciano. Eu acho que não pega. Eu acho Tá que bom, Luciano. Eu acho que briga por Libertadores. Eu também acho. Título eu não colocaria o Corinthians. Eu também acho que não. Eu acho que o Corinthians luta aí por uma vaga na Libertadores, na fase de grupos até. Mas eu acho que título não. Acho que títulos é Palmeiras, Flamengo, Santos. Eu acho que tá ali correndo por fora bem. É isso. Vambora, rapaziada. Se você quiser acompanhar o nosso programa, vai estar disponível lá no Tela 2, na nossa plataforma digital, na versão completa, certo? Você pode cornetar a gente lá também. Corneta, manda corneta. Não? É lógico. Boa sexta-feira pra todo mundo. Hoje é dia do sexo. Usa camisinha. Pelo amor de Deus, hein? A gente vai almoçar e a gente se fala segunda-feira. Tchau. Valeu.